começar o nosso encontro, gente, dizendo que antes de chegar aqui hoje, antes de começar essa live, eu enfrentei uma resistência, né? Eu enfrentei um problema grave que aconteceu pouco antes e que eu sei que testa a minha fé, testa a verdade daquilo que eu vou dizer aqui. Não foi algo gratuito, foi algo que eu vivi não como uma naturalidade. Boa noite, Laís, bem-vinda. Eu tô contando isso para vocês porque quando a gente está do outro lado e é a pessoa que está levando a mensagem, vocês podem se sentir assim, só comigo, só na minha vida, que a aplicabilidade disso pode ser difícil, pode ser desafiadora. Não, gente, na verdade eu enfrentei um problema hoje, assim, numa área da minha vida que eu espero mudanças há muito tempo. Boa noite, Pri, boa noite, Fabi que tá entrando, boa noite, Carol. Numa área da minha vida que eu espero mudanças há muito tempo e que, portanto, se acontecesse algo negativo nessa área, ia me afetar, ia doer, ia ser difícil. E foi exatamente, assim, pouco tempo antes de começar essa live. Boa noite, Igor, bem-vindo. Pouco tempo antes, assim, tipo 1 hora antes de começar essa live, eu tava chorando. Por quê? Porque a gente é humano, porque a gente sente. Então eu quero começar essa live dizendo pra você que a mesma Gisele que há 1 hora atrás estava chorando é a Gisele que vai te entregar essa palavra hoje com todo o meu ser, com toda a minha vida, porque eu acredito profundamente no que eu vou te dizer hoje e eu vivo isso profundamente. Então existe uma autoridade de quem vive. E esse problema que surgiu pouco antes da live, poucas coisas poderiam me afetar mais. Poucas coisas poderiam atingir mais o centro do meu coração. E a gente vai falar hoje sobre coração. Bem-vinda, querida, bem-vindo, Pedro. A gente vai falar de coração e é incrível como o meu coração foi afetado, mas quando... Por outro lado, por que eu ainda estou aqui? Por que eu estou olhando para vocês? Por que eu estou entregando a vocês esse conteúdo, mesmo tendo vivido algo muito grave hoje, mesmo tendo chorado 1 hora antes de entrar aqui? Porque, de fato, eu aprendi ao longo da vida a viver por aquilo que eu creio e não somente por aquilo que eu vejo. E sempre valeu a pena, gente. O que eu quero dizer para vocês é que crer em Deus sempre vale a pena, sempre é o melhor caminho. Nem todos os caminhos da vida são caminhos de paz. Existem caminhos de morte, que muitas vezes nós seguimos, nós, pessoas normais, muitas vezes nós tomamos decisões, nós vamos por determinados caminhos na nossa mente, na nossa alma, nas nossas conexões, as pessoas com as quais a gente convive, os lugares que a gente frequenta, as decisões que a gente toma, nem sempre são decisões sábias, às vezes são caminhos perigosos, em que a nossa vida, a nossa integridade, tanto na alma, quanto na mente, quanto das nossas emoções, o nosso futuro estão em risco por causa da falta de sabedoria das decisões que a gente toma. Mas quando a gente tem momentos como esse, e aí essa é a chave da diferença, sabe? Quando a gente entrega a nossa vida completamente ao relacionamento com Deus, não nos faltam direções. Então eu quero dizer para você que eu vivi 1 hora antes essa guerra na minha vida pessoal para que a minha voz fosse silenciada e para que eu não tivesse coragem e forças de estar aqui entregando essa palavra para você. Então, se você está aqui hoje, é para você essa palavra. Abra completamente o seu coração para que Deus fale com você. E o título, dessa live é Filho Meu, dá-me o seu coração. Esse é um versículo em Provérbios 23, 26, que diz o seguinte: Filho meu, dá-me o teu coração. É Deus perguntando para você. Lívia, dá-me o teu coração. Priscila, me dá o seu coração. Igor, me dá o seu coração. E assim sucessivamente. E a parte 2 do versículo diz: e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. O que é deleitar, gente? É desfrutar, é aproveitar. Esse versículo diz: se deleite, desfrute, que os seus olhos
desfrutem dos meus caminhos. E por que Deus vincula os caminhos dele a um deleite? Porque é impossível você seguir a voz de Deus e não se deleitar. É impossível você seguir a voz de Deus e não ter uma vida baseada na dignidade. Quando eu digo dignidade, é você ter paz independente das circunstâncias externas. É claro que é humano a gente se entristecer, a gente se angustiar, a gente se abater, mas ninguém que se relaciona com Deus, é impossível se relacionar intimamente com Deus e morar no desespero, morar na falta de paz. Existe dignidade dentro do nosso interior quando a gente se relaciona com Deus. E eu quero começar essa live. Tecnicamente, assim, a ciência explica pra gente qual é a função do coração. O que o coração faz? Ele bombeia o sangue para todo o corpo. Então a gente sabe que existe ali no órgão do coração uma centralidade. A Bíblia, gente, é extremamente poética, ela é extremamente literária. Por que esse texto diz, filho meu, dá-me o teu coração? Por que fala do coração? Não está se referindo ao órgão físico em si. Apesar do coração no ser humano ser central, a Bíblia está falando de centralidade. Ou seja, tanto no grego quanto no hebraico, a tradução para coração de todos os momentos que a Bíblia fala sobre isso estão se referindo, se não todos, estão se referindo, se não todos, a maioria, foi isso que eu quis dizer, a centralidade. Ou seja, Deus deseja ser o centro da nossa vida. Ele deseja que a gente dê a Ele a nossa centralidade, a centralidade do nosso intelecto, a centralidade da nossa mente, a centralidade das nossas emoções e sentimentos, os nossos segredos mais profundos, tudo aquilo que a gente pensa, as nossas decisões, a forma como a gente vive a nossa vida. Deus deseja ter em nós a nossa centralidade. Quando ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, eu quero dizer algo muito forte aqui. É possível acreditar em Deus e não caminhar com Deus. É possível crer que Deus existe e quando acontece algum tipo de tragédia, por exemplo, alguém que a gente ama adoece e precisa de uma cura, e aí a gente se conecta com Deus e pede aquela bênção. É possível estar com um problema financeiro e pedir ajuda a Deus a respeito daquele problema financeiro específico, até mesmo fazer uma troca, sabe? Deus, se o Senhor fizer isso aqui, que nesse momento é impossível para mim, eu vou fazer isso. Muitas pessoas se relacionam com Deus assim, flertando com Deus à distância. Então é possível plenamente crer em Deus, porém não confiar a sua vida a Deus, não confiar a sua rotina a Deus. Aliás, não ter Deus na sua rotina. Não fazer da sua rotina não uma relação com Deus vertical, em que Deus está lá em cima e você está aqui embaixo, mas uma relação horizontal, em que não importa em que lugar você esteja, o que você esteja fazendo, absolutamente toda a sua vida é conectada ao seu relacionamento com Deus. É disso que a gente está falando. Quando esse versículo, bem-vinda a Mi, bem-vinda a Lulu, Jame, todo mundo que está entrando, Nanda, quando esse versículo diz, filho meu, dá-me o teu coração, é porque existem pessoas que entregam o coração a determinados sonhos, a determinados projetos, a outras pessoas. Existem, por exemplo, pessoas que nos relacionamentos amorosos entregam toda a sua alma, todo o seu ser, depositam toda a sua confiança ao outro. Entenda, confiar no outro é diferente de se confiar ao outro. A única pessoa que é digna da gente se confiar a ela é Deus. Por quê? Porque Deus tem um amor leal. Porque Deus é o único amor que nunca falha. É o único amor que não nos decepciona, que não nos abandona. Deus é o único para quem a gente deve se confiar. A gente pode e deve, de uma maneira saudável, nos relacionarmos com o outro baseado na confiança. Sermos pessoas dignas de confiança e nos relacionarmos apenas com quem é digno de confiança. Eu digo apenas no sentido íntimo, né? Mas a gente precisa entender que o chamado de Deus para a nossa vida é que a gente se
confia a Ele. Sabe quando você se joga, a sensação de você se jogar de um deserto ou de você descer de uma montanha russa em que você não tem o menor controle de nada? O relacionamento com Deus implica em a gente abrir mão do controle. Só que Deus sempre coloca o chão pra gente pisar. Deus não é sádico. Deus tem o amor mais leal que o ser humano pode experimentar. Essa semana eu estava estudando a mente humana baseada em Freud. E dentro desse estudo, até conversando com o meu mentor dentro da área da psicanálise, a gente estava conversando sobre o quanto a mente humana, a ciência ainda não descobriu quase nada. A ciência consegue até depreender o pensamento, as sinapses, os neurônios que vão ali emitindo um pensamento. A ciência consegue detectar o pensamento. Mas existe um versículo da Bíblia, em Hebreus 4, 12, que diz o seguinte: a palavra de Deus, ou seja, essa live, essa palavra de Deus para a tua vida, filho meu, dá-me o teu coração, deleite-se nos meus caminhos. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Por que ela é viva? Porque ela cumpre o seu propósito. Por que ela é eficaz? Porque ela é mais poderosa do que qualquer outra força do universo. A palavra de Deus, e aí eu pergunto para vocês assim, vocês têm ouvido com frequência a palavra de Deus para sua vida? Se você sente que não, essa live é para você. Isso é uma palavra de Deus para você. Houve um preço para eu estar aqui. Quem chegou no início da live, eu comentei que 1 hora antes de entrar na live eu estava chorando, porque eu recebi uma notícia muito, muito, muito ruim, de algo que eu esperava há muito tempo, e foi muito difícil decidir estar aqui com vocês, mas eu decidi estar aqui com vocês porque eu vivo de fato e eu acredito de fato com todas as forças do meu ser. É real, o relacionamento com Deus é real, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela cumpre o seu propósito, o amor de Deus por nós é leal. E aí o versículo termina dizendo que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Gente, a ciência não consegue penetrar a divisão, esse lugar entre a alma e o espírito. Aliás, a ciência não sabe nada quase sobre alma. A ciência sabe muito sobre emoção, mas ela não consegue alcançar profundamente, invadir em um laboratório científico os teus sentimentos. Os teus sentimentos são seus, mas a palavra de Deus diz que Deus penetra o nosso íntimo até a divisão da alma e do espírito. Então essa live é Deus te convidando para dizer: filho meu, me entrega os seus segredos mais profundos. Conta para mim os seus segredos mais profundos e deixa eu te dar respostas sobre esses segredos. Divide comigo aquilo que se passa no seu íntimo. Essa live é Deus te dizendo assim: filho meu, entrega a mim o entendimento de quem você é. Que a sua identidade seja construída em mim, no relacionamento comigo. Porque os traumas da vida, as dores da vida, as pessoas, o mercado de trabalho, as circunstâncias, a família, os relacionamentos amorosos, muitas vezes trazem percepções equivocadas da sua verdadeira identidade, do seu verdadeiro valor. Está na conexão com Deus. E aí o próprio Deus nos dá recursos científicos como terapia, como a psicologia e tantas outras áreas do conhecimento humano, as neurociências. O próprio Deus nos dá a ciência como um recurso, como um mecanismo, mas ninguém, nem mesmo a ciência, é capaz de penetrar a divisão da alma e do espírito. Somente Deus é capaz de conhecer o nosso íntimo no nível do nosso íntimo. Por isso as curas que nós encontramos em Deus são curas extremamente profundas. Deus deseja a sua mente, os seus sentimentos e emoções para te curar, para restaurar a sua forma de pensar, para te dar uma visão nova sobre as suas circunstâncias, uma visão nova sobre quem você é. Então, quando a Bíblia diz: filho meu, dá-me o seu coração, e o coração é a centralidade de quem nós somos, o que Deus está dizendo para nós é: me confia a mim todo o seu ser.
a sua mente, as suas emoções e sentimentos, o seu intelecto. E aí, nesse caminho, gente, há deleite. Nesse caminho, há cura. Nesse caminho, há direção, há consolo. Não existe relacionamento com Deus em que Deus nos abandone, em que Deus nos deixe, em que Deus nos rejeite. E isso não tem a ver com as nossas obras. Filho meu, dá-me o seu coração, não tem absolutamente nada a ver com eu, de alguma forma, barganhar com Deus. Tem a ver com eu me entregar pela fé dentro da minha própria realidade, com as minhas próprias palavras. Aliás, vocês têm o hábito de falar com Deus? De conversar com Deus, de dizer a Deus o que vocês sentem? O filho meu, dá-me o teu coração, é porque existe uma vida de deleite para você. E aí, com isso, eu já estou quase fechando. Existe uma vida de deleite para você. E para você, o que Deus tem não é uma subvida, não é uma vida de sobrevivência, é uma vida de deleite. Você tem se deleitado nos caminhos de Deus? Nos caminhos de Deus há paz, independente do que esteja acontecendo fora. Nos caminhos de Deus há novos sonhos, há uma nova perspectiva a respeito das suas circunstâncias. No caminho de Deus há correção de rota. Quantas vezes o nosso coração é enganoso? O nosso coração acha que sabe o que é melhor, mas na verdade só Deus conhece o nosso futuro. E Deus sempre tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Isso foi o que a gente conversou no nosso primeiro encontro, há 4 semanas atrás. Então o que eu quero te dizer é que você precisa responder a Deus nessa noite. Senhor, eu quero te entregar o meu coração. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego todo o meu ser. Eu te entrego tudo o que me diz respeito. Deus, Senhor, eu te entrego o meu futuro. Eu te entrego as minhas emoções e os meus sentimentos feridos. Eu te entrego as minhas frustrações. Eu te entrego as minhas dores. Eu te entrego a minha expectativa. Tenha em Deus expectativa de um novo tempo. Tenha em Deus expectativa de uma vida não rasa, e sim de uma vida profunda, em que há sentido, que quando você acorda de manhã, você respira e o teu primeiro pensamento é de alegria por estar vivo, porque a sua vida tem sentido. Tenha em Deus, ache em Deus o teu propósito de vida. É exatamente impactando a vida de outras pessoas que a gente encontra o nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida está vinculado com aquilo que a gente pode fazer para transformar a vida do outro, para abençoar e para gerar vida na vida do outro. E isso, inclusive, a gente faz através da nossa profissão, através das obras das nossas mãos. Então, entregue o seu coração a Deus nessa noite de uma forma muito mais profunda do que você entregou até hoje. Diga a Ele, diga inclusive em voz alta: Senhor, eu te entrego todo o meu ser, eu te entrego toda a minha vida, eu te entrego o meu futuro, porque eu confio em Ti. Deus é digno de toda a nossa confiança. E talvez você esteja pensando: mas eu já tive perdas. Eu te respondo: eu também. Mas luto e perdas sem Deus é corrosivo. São corrosivos. Com Deus é ensinamento, é aprendizagem, é sair de uma posição de sobrevivência e alcançar um nível de vida, e vida em abundância, vida plena, vida com uma felicidade profunda. Estar em Deus significa encontrar a verdadeira felicidade. A felicidade que as coisas e as pessoas não são capazes de nos dar, por mais que elas nos amem e por mais que o crescimento profissional, financeiro, por mais que os sonhos, Deus tem o melhor dessa terra para nós. Ele quer que a gente desfrute da nossa vida, Ele quer que a gente realize coisas e sonhos e projetos enquanto a gente está aqui vivo nessa terra. É da vontade de Deus isso. Mas a satisfação do homem, o vazio do interior do homem, é exatamente do tamanho do seu relacionamento com Deus. Não deixa mais, não permite mais que as suas decisões sejam simplesmente pelo seu próprio braço, sejam alheias à vontade de Deus para a sua vida. Então, que a sua resposta nessa noite seja: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu te entrego os meus projetos, eu te entrego a minha expectativa, eu te entrego todo o meu ser, porque eu reconheço que o Senhor tem por mim um amor leal.
E eu quero te dizer que não existe amor que você possa oferecer a Deus que seja maior que o amor que Ele tem por você. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E Ele tem interesse na sua alma. Ele tem interesse na sua vida. Ele tem interesse no seu coração. Ele tem interesse, inclusive, em ajustar na sua mente aquilo que tem te sabotado, aquilo que não é a verdade a seu respeito. Gente, pouco tempo antes de entrar nessa live, esse episódio externo mentiu pra mim. Sabe o que ele me disse? Sabe o que a minha mente pensou? Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai se resolver. Eu nunca vou sair dessa posição. E isso não é a verdade. A verdade é que eu vivo o sobrenatural de Deus. A verdade... Peraí. A verdade é que nunca eu me arrependi de ter fé. Nunca o Senhor me decepcionou. Mesmo quando eu vivi as minhas piores perdas ou as minhas piores dores na vida, sempre valeu a pena confiar. Mesmo quando eu tive as piores decepções, sempre valeu a pena confiar. Sempre vale a pena confiar em Deus. Deus é leal. Deus é leal mesmo quando as pessoas não são. Deus é leal e esse amor perfura as tragédias da vida. Esse amor perfura as decepções. Esse amor perfura as frustrações. Esse amor perfura o tempo da espera. As melhores experiências que eu já tive, os maiores sonhos que eu já realizei, foram porque eu entreguei todo o meu ser, toda a minha alma, todo o meu coração a esse amor. E eu digo pra vocês que em 17 anos como cientista, nunca a ciência me entregou as respostas que a fé me entrega. Embora eu entendo que é extremamente importante buscar o conhecimento científico, buscar as ferramentas científicas, é fundamental. Deus sempre usou essas ferramentas científicas para gerar cura na minha vida, para gerar crescimento, para me fazer um foguete inabalável. Como eu tratava as minhas emoções, como eu tratava as minhas zicas, como eu me implicava, como eu ia lá no profundo, Deus usava tudo isso a meu favor. Deus quer sim que a gente busque as ferramentas científicas que estão à nossa disposição, que Ele mesmo deixou à nossa disposição, mas entregue todo o seu ser, entregue toda a sua expectativa, entregue de uma vez por todas o seu futuro, as suas decisões, a sua capacidade criativa, o seu intelecto, as inteligências que Deus te deu. Prestem atenção nisso. Para alguém é essa palavra. As inteligências que Deus te deu, filho. As inteligências que Deus te deu, filha, não são só para você. Elas precisam transformar vidas. Elas precisam impactar essa geração. Elas precisam gerar vida em um mundo sombrio. Busque esse deleite nos caminhos de Deus. E você não vai se arrepender. E com isso eu fecho essa live. Muito obrigada pela presença de vocês. E me deixem saber se essa live impactou vocês de alguma forma, para eu sentir que valeu a pena. Um grande beijo e até semana que vem. Eu espero vocês quinta-feira, 21 horas, durante 20 minutos. Um beijo, gente. Gente, é quarta-feira. Eu falei quinta, mas é quarta, pelo amor de Deus.